Da bola está chegando, não se assuste, sou eu mesmo. Eu que estou aqui, eu ainda estou aqui. A HG vai entrar com a gente, vai entrar direto de São Paulo para bater um papo com a gente, para falar desse jogo entre Cruzeiro e Botafogo, empate em 2-2, e a gente também vai repercutir, tem muito o que falar ainda sobre o Atlético que encara o Vasco no final de semana, o Cruzeiro se prepara agora para encarar a equipe do Santos, também nesse final de semana, com a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que está tranquilão, está numa boa. E é claro, para falar do Cruzeiro, para iniciar esse programa, eu já vou chamar ele. Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Valuzão, tudo bem? Como estamos? Beleza, boa tarde para você. Tiagão? Fala, Eltinho. Tudo bem? Deixa eu cumprimentar o povo aqui. O HG daqui a pouco eu cumprimento. Não, tudo bem, Eltinho? Vou deixar vocês, não. E aí, Guizão? Tudo bem? Brenão? Bom? O Breno tá sério hoje. Hoje ele participou da rádio lá, ele tá ó, no veneno, vocês vão ver. Valu, o jogo do Cruzeiro, que tipo de análise que você faz? Resultado, foi o que o jogo mandou ou esperava um pouco mais? Boa tarde novamente, boa tarde para os amigos aqui nos assiste. Cara, eu não gosto dessa coisa de, o empate foi justo, né? Futebol, a justiça, ela é muito variável conforme cada um enxerga futebol. Cruzeiro e Botafogo fizeram um jogo muito disputado. O empate não causa surpresa se a gente olhar de fora, não ver a circunstância de como foi o jogo, né? O Botafogo vinha numa série, continua numa série invicta, muito grande, 9 jogos agora, e o Cruzeiro subiu sua série para 12. Mas o primeiro tempo o Cruzeiro conseguiu ser mais eficiente que o Botafogo, que chutou tanto quanto o Cruzeiro também, chutou até mais no gol do Cássio, que fez boa defesa no chute do Arthur. Teve também um chute do Barreira, o colombiano, que ele defendeu bem. O Cruzeiro foi efetivo, o Cruzeiro conseguiu transformar em gol a sua chance, numa belíssima jogada envolvendo o Sinisterra, também o Kaique. O Caio Jorge tenta dominar dentro da área, não consegue. O Sinisterra faz um grande passe para o Christian, abriu o placar. Termina-se o primeiro tempo dessa forma, onde foi muito equilibrado e o Cruzeiro conseguiu tirar mais vantagem pelo fato de ter conseguido chegar ao gol. Logo aos 7 minutos, o Cruzeiro novamente numa boa jogada do Lucas Silva. Lucas Silva, para mim, ontem foi melhor em campo pelo Cruzeiro. Passa a bola pro Caio Jorge, que tem uma característica hoje que nenhum atacante realmente no Cruzeiro, tirando ele, é capaz de fazer. O Raul defende e o Matheus Pereira faz 2-0. Ali, parecia que o Cruzeiro ia controlar o jogo. Mas foi exatamente onde o Cruzeiro acabou depois relaxando numa saída de bola, um erro do Matheus Pereira, recebeu um passe do Sinisterra, tentou driblar, o Botafogo retomou a bola, o Marçal empatou, e daí por diante o Botafogo lutou muito, porque o Cruzeiro precisava de um ponto para garantir pelo menos a terceira colocação, relaxou, mas o Botafogo está numa luta incessante para chegar à quinta colocação, está lutando contra Fluminense e Bahia. Então, acabou conseguindo, né? Através de uma penalidade. Para mim, acontece o pênalti sim do Kaique. Para mim, ontem, o Jardim, eu não sou alguém que pensa, o Jardim demora demais a mexer. Mas no recorte de ontem, eu penso que ele poderia ter acelerado as mexidas por conta do recorte de ontem. De fato, era o último jogo do Cruzeiro, com força máxima, olhando a Copa do Brasil ali na frente. Talvez pudesse ter mexido antes, é o sentimento que eu fico. Mas o resultado de ontem acaba coroando uma grande campanha do Cruzeiro. Óbvio que o torcedor queria a 20ª vitória do Cruzeiro na competição, seria a vitória de número 14 do Cruzeiro como mandante, mas acabou não acontecendo. Encontrou um adversário também que lutava por algo, Elton, muito importante. Foi a noite do Cruzeiro, mas para mim em nada eu faço nenhum tipo de relação com o campeonato que o Cruzeiro fez e até com o que o Cruzeiro tem por fazer na Copa do Brasil. Você sabe que eu sou chato, né? Sei. Eu tenho orgulho disso, você sabe também, sabe? Sim, que eu falo chato, direto, né? assim, eu sou chato. O chato se reconhece. Eu gosto de ser chato. Eu vou ser só um pouquinho chato com o Cruzeiro num sentido. Eu acho que tem situações que elas podem servir como lição. Se tem uma lição que o Cruzeiro pode tirar da partida de ontem contra a equipe do Botafogo, não se desconcentrar, principalmente nessa reta final, quando o Cruzeiro vai precisar de muita concentração. Quando eu falo reta final, é do mês de dezembro, que o Cruzeiro tem uma grande decisão pela frente contra o Corinthians, e se tudo der certo, vai passar para a final, então teria mais 2 jogos decisivos na Copa do Brasil. Então, para que sirva de lição,
que a desatenção acontecida na partida diante da equipe do Botafogo não venha a se repetir em outros momentos. Que mostra o quanto times bem preparados, time da prateleira de cima, como é o caso do Botafogo, o frame de desatenção que você vem a ter, como foi o caso da bola perdida pelo Matheus Pereira, e que é muito interessante quando você olha o lance. O Matheus perde a bola, acontece o cruzamento, a bola desvia, chega na cabeça do jogador do Botafogo. O Matheus Pereira leva a mão à cabeça, mostrando que ali ele entendeu assim, pô, eu vacilei. E esse tipo de vacilo, em uma competição como a Copa do Brasil, a cobrança é muito grande, muito grande. A competição de mata-mata, ela cobra bastante. Voltando bem lá no passado, estou voltando bem no passado, viu, gente? Mas só para dar um exemplo de competição de mata-mata, quando esse tipo de coisa acontece, muitos torcedores do Cruzeiro vão lembrar, ou lembraram, ou em algum instante possa passar na cabeça, um 2-0 que o Cruzeiro abre no Campeonato Brasileiro de 98 e o Corinthians busca o empate aqui no Mineirão, correto, Valor? Correto. 1998, time do Leverkusen, o Cruzeiro leva o empate e aquilo ali teve um peso para o que foi a decisão do Campeonato Brasileiro. Eu estou falando isso só para dar um puxãozinho de orelha, porque o Cruzeiro recebe tanto afago e merecido na atual temporada, que um puxãozinho de orelha, uma chamadinha de atenção e o exemplo que aconteceu ontem não venha a acontecer em outros momentos da temporada. E aí, Gui, você estava lá, você acompanhou de pertinho, Sim. Você estava na beirada do campo. E eu quero chamar a atenção para um recorte. No primeiro tempo, o Ancelotti, né? Ancelotti Júnior. Ancelotinho. Ele pedia toda hora pro Raul, goleiro, quebrar na direita com o Vitinho e o Alan, do Botafogo, para forçar o lado esquerdo do Cruzeiro. Mas não deu tempo nem dele tentar isso, porque o Cruzeiro já faz o gol numa jogada do Kaique com o Sinisterra. Então já anula essa arma que ele queria que o Botafogo tentasse. Ele não teve sucesso pelo lado esquerdo do Cruzeiro. No segundo tempo, ele já volta tentando o lado direito do Cruzeiro. E é onde nascem as principais jogadas do Botafogo, inclusive o gol. Acho que o gol nem foi tão mérito do Botafogo, foi um demérito, né, Valu? Que o Matheus Pereira vacilou. Sim. Mas chama atenção isso, ele tentou pelo lado esquerdo do Cruzeiro, a porta estava fechada para ele, e no segundo tempo ele alterna e aí consegue um sucesso maior pelo lado direito, que já deu dores de cabeça em outros jogos. Então é algo para o Cruzeiro ficar ligado nos próximos jogos. Ô, Ti, você ia chamar, Breno? Desculpa. Não, pode falar, Breno, pode falar. Não, é porque eu acho que esse jogo de ontem, para mim, teve dois tempos distintos. Eu acho que o Cruzeiro, no primeiro tempo, boa tarde a todos, né? Fez um bom jogo, mas eu acho que a questão dos 2-0, a gente falou lá na rádio, eu acho que isso deu uma acomodada no time do Cruzeiro e que é normal de se ver, nesse momento da competição, o Cruzeiro estava em busca de um ponto para conseguir o terceiro colocação, conseguiu com méritos. A gente tem que, inclusive, enaltecer muito esse trabalho do Leonardo Jardim, que para mim foi muito além do que se imaginava. 70 pontos. Né, para uma primeira temporada, vindo de fora, o calendário, tudo que se vê aqui, eu acho que tem que se exaltar. A expectativa, inclusive, agora aumenta muito mais para o próximo ano. E o comportamento do Cruzeiro, para mim, foi mais em cima disso. Eu acho que por isso essa reação do Botafogo no segundo tempo, e o Botafogo teve intensidade, o lance do pênalti eu estou com valor, para mim, eu acho que foi pênalti. E foi um resultado que para mim, eu acho que foi justo. E o Leonardo Jardim, ele chega na última rodada podendo colocar os jogadores que ainda não têm uma rotatividade muito grande para jogar, poupar esse time para a Copa do Brasil. Quer dizer, é um planejamento muito bem feito, que até o final, porque muitas vezes a gente colocou aqui, como é que o Cruzeiro vai chegar para essa Copa do Brasil? Isso. Como é que vai ser? Se os jogadores vão estar inteiros, não vão ter? Cara, ele vai chegar para uma Copa do Brasil ainda podendo poupar os jogadores. Uma semana de descanso. Uma semana de descanso. Né? Então, quer dizer, eu acho que o Cruzeiro vive uma tranquilidade muito grande, né, para poder entrar numa semana decisiva como essa. Thiago, queria te fazer uma pergunta da seguinte situação. O futebol apresentado pelo Cruzeiro ontem foi o que você viu ao longo da temporada? Te passa essa firmeza, essa confiança, te dá uma tranquilidade para o que vem por aí, que são os 2 jogos decisivos contra o Corinthians? Em alguns momentos sim, viu, Elton? Em alguns momentos sim, porque a gente viu um Cruzeiro que consegue ser muito letal na velocidade. O lance do segundo gol, para mim, é o retrato perfeito do que é o time do Leonardo Jardim. A gente viu o passe do Lucas Silva na velocidade para o Caio Jorge
ele invade a área, sendo muito bem marcado, consegue uma finalização e ali aparece o Matheus Pereira para concluir a jogada. O lance do primeiro gol é a mais do que a gente tem visto do Cruzeiro. Sim. Porque é uma jogada que o Cruzeiro sai da direita para a esquerda, trocando passes, chega na ponta esquerda com o Kaique, o cruzamento, o Caio Jorge consegue fazer, tenta fazer, na verdade, o domínio, ela acaba sobrando para o Sinisterra, que dá um bom passe para que o Christian faça o gol. Então, assim, eu vi algo a mais no lance do segundo gol e vi um Cruzeiro bem semelhante com o que a gente viu nos melhores momentos do Cruzeiro, na atual temporada, no lance do primeiro gol. Então, eu fiquei satisfeito. E me dou basicamente por satisfeito com o que esse Cruzeiro tem apresentado e acredito que esse time tem capacidade total de enfrentar o Corinthians e conseguir a vitória, seja aqui no Mineirão, seja na Arena Corinthians. O ponto é óbvio, é um jogo importante, mata-mata, é uma situação complicada, é um adversário chato de se enfrentar. Então, para mim, o que o Cruzeiro apresentou no jogo de ontem foi bom o suficiente. O ponto é, depois que o Cruzeiro faz o 2-0, para mim o time baixa um pouco a guarda. E eu também acho que o pênalti não deveria ter sido marcado. Já falei isso na rádio e reitero aqui. Ô, Thiago, agora você falou do Corinthians, você abriu espaço para o Corinthians, mas você não acha que a gente já teve uma mostra do que será o Cruzeiro diante do Corinthians contra o próprio Corinthians? Ou você imagina que vão ser situações totalmente diferentes? Eu acho diferente. O Corinthians estava desfalcado naquele jogo aqui no Mineirão. O Cruzeiro faz 3-0? 3-0, podia ter feito 4. O Jardim falou, podia ter feito 4-5. O Jardim falou na coletiva isso. O Cruzeiro estava desfalcado. O Cruzeiro não, desculpa. O Corinthians estava desfalcado naquele jogo aqui no Mineirão. Eu não descarto que o Cruzeiro consiga uma vitória daquele patamar. Então, não descarto mesmo. É isso. Mas para mim não é uma amostra, porque Não, o Corinthians não é diferente. o caminho natural para um jogo de Copa, eliminatório, diferente. Eu não um jogo de acredito que o 180. Dorival vai fazer aquilo. Completamente. E, A circunstância, rapidinho, Guilherme, a circunstância é completamente distinta. O Corinthians teve tempo de se debruçar em coisas que o Cruzeiro faz. Há um nervosismo natural maior das duas equipes. A capacidade do Cruzeiro está lá. Não vai ser um outro Cruzeiro, mas vai ser um outro Corinthians e vai ser uma outra situação. O Romero até falou a respeito disso na zona mista. Ele sabe que o torcedor quer ir quarta-feira no Mineirão repleto mais uma vez nessa temporada. O torcedor do Cruzeiro, ele quer ver o Cruzeiro fazer novamente 3-0. E eu estou com o Thiago no que... O Cruzeiro tem condições? Tem. Mas o Cruzeiro, o torcedor cruzeirense, de uma maneira geral, o Romero chamou a atenção. Vai ser diferente. O jogo não se define só na partida contra o Mineirão, a partida do Mineirão. E eu sempre falo, nas partidas onde você começa o mata-mata em casa, você tem que mexer na vantagem, você tem que trazer a vantagem para o seu lado, seja mínima, 2-0, 3-0, seria um placar extraordinário, mas é bom todos terem em mente que será uma circunstância completamente distinta. Então deixa eu colocar ele junto com a gente. HG! Aonde está você, Everton Guimarães? Meu querido, desabafa sobre esse empate. HG, você me escuta? Tô na Não, escuta, o HG não me espero que você escuta. também O esteja me HG não escutando. está me escutando, ô Gabriel. Eu tô te Tá, ouvindo, tá sim. Tô te ouvindo. Ah, então desabafa. Tô te ouvindo, Desabafa, tá bonitão, hein? Tá Aqui, bonitão. é difícil a gente imaginar que o nível de concentração para um jogo como o de ontem, com o Cruzeiro já tendo garantido sua classificação direta na Libertadores e tal, que isso não tenha nenhuma queda, né? O nível de concentração. O Cruzeiro agora está preocupado, gente, com o que vai acontecer ali na frente contra o Corinthians. É a preocupação do Cruzeiro. Então, para a gente que está aqui na tranquilidade do ar-condicionado, é muito fácil a gente falar de... Veja você falou de nível de concentração, né? Ficar ligado o jogo inteiro. Sim. Aquela bola do Matheus Pereira ali, por exemplo, é uma bola de um time que está meio que relax. Né? Não é que está entregue, mas, poxa, já conseguiu o que precisava fazer na competição. O olho está todo voltado, o foco está todo voltado, a atenção está toda voltada para a decisão contra o Corinthians. Na quarta-feira, primeiro jogo em Belo Horizonte. Então, assim, o Botafogo voltou mais ligado, empatou o jogo. Para mim, não muda absolutamente nada em relação ao conceito que nós já temos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E não dá, gente, não dá. O foco muda mesmo. O Palmeiras, antes mesmo, um pouco antes da decisão da Libertadores também, meio que a concentração estava toda voltada para lá.
E aí você viu que teve uma queda no Brasileiro, só que o Palmeiras não conseguiu o que projetou, né? Que era uma luta intensa pelo título. Acabou ficando pelo caminho, inclusive com a possibilidade até de perder a vice-liderança ou vice-campeonato para o Cruzeiro. E o Cruzeiro também teve essa queda de rendimento, mas no nível de concentração, tá tudo certo, não muda nada. Ai, mas quando é o Atlético, vocês batem, gente. O Cruzeiro já conquistou no Brasileiro mais do que o projetado. E ainda tem chance de ser campeão da Copa do Brasil, inclusive um campeonato com a Copa pela qual a gente tem que destacar que o Cruzeiro é o maior vencedor. Tô notando que você tá inspirado hoje. Você tá inspirado, tá arteiro. Tá daquele jeito que eu gosto. Gosto quando você tá desse jeito. Vou levantar um assunto com você. O Cruzeiro hoje a gente vê um ataque do Cruzeiro, o poderio ofensivo do Cruzeiro. E quando a gente vai falar desse poderio ofensivo, eu acho que por uma linha de momento, você fala Caio Jorge, você fala do Matheus Pereira, que entrega e municia muito bem essa linha ofensiva. Você fala do Arroio, você fala do Sinisterra. E por último agora, eu vou falar de Gabriel Barbosa. Você acha que ele está perdendo realmente espaço? Lembrando que ontem ele estava suspenso. Não estou falando nada por ontem. Estou falando pelo que o Cruzeiro tem. Pelo que o Cruzeiro tem. E ainda, o Cruzeiro tem no seu elenco para 2026 o jovem Vídia Real, que é fumaça. A batata do Gabigol tá assando Everton Guimarães. Eu acho que a batata do Gabigol tá assando, mas não é no mau sentido de que o clube olha para ele e não enxerga qualidade nele. Mas entende que as características que ele tem para oferecer não dão a ele condição para ser titular absoluto, né? As características que o Jardim gosta. Só que a gente não tem certeza se o Jardim permanece para a próxima temporada. Aí a pergunta que fica: se o Jardim sai ao final da temporada, o Gabigol fica porque o Jardim saiu? Não sei. Então o que a gente precisa entender primeiramente o Jardim fica para a próxima temporada? Porque isso pode inclusive ter influência no Gabigol, no Cruzeiro. Só que o Gabigol, como está na reserva do Cruzeiro, já teria recebido algum tipo de oferta, de sondagem? Eu acredito que sim. Aqui em São Paulo tem clube que é louco por ele, né? Um deles o próprio Corinthians. Agora, o que não dá pra gente desprezar é o fato, e isso aí ninguém pode tirar dele, do Gabigol ser um cara predestinado, ele inclusive usa isso nos negócios, né? Numa semifinal de Copa do Brasil, e caso o Cruzeiro avance para a final, quem vai desprezar um Gabigol entrando num jogo de semifinal ou nos jogos de semifinal e nos jogos da final? Ninguém sabe. Então, calma lá, ainda tem muita coisa para acontecer, não se sabe se o Léo Jardim vai permanecer, se ele sai, não se sabe se o Gabigol vai permanecer. Não é fácil assim o Gabigol sair do Cruzeiro, ele tem contrato, né? Então, alto lá, mas que ele está perdendo espaço, eu acho que já ficou claro há muito tempo e não só de agora, né? À medida que você ia falando aí, o Guilherme só balançava a cabeça, discordando de tudo que você estava falando. Eu fiquei até assustado. Ele discordando assim. Sério isso? Seríssimo. O que é, Guilherme? Por que você tá nervoso aí? Ô, Eltinho, eu acho que é um jogador caro e que para ficar na reserva não se justifica pro ano que vem. Agora, uma informação. Quando ele chegou no Cruzeiro, o que foi passado para ele, até por pessoas que já saíram do clube, que ele seria a cara do projeto. Ele ele encabeçaria esse projeto do Cruzeiro. E o que aconteceu? Até por méritos, o Caio Jorge, né, totalmente, fez uma temporada de 21 gols no Campeonato Brasileiro, uma loucura. O Caio Jorge se adaptou melhor ao esquema do Leonardo Jardim e com merecimento é o titular e o Gabigol hoje é o reserva. Então, eu acho que não se justifica a permanência. Você tá fazendo conta com o dinheiro dos outros. Não. Tá, claro que tá. Não. Ué. Se o Pedrinho não tivesse pagando, que assim, quando eu critico uma gestão por pagar muito por um jogador... O errado foi quem trouxe e prometeu que ele seria o protagonista do projeto sem combinar com o técnico. Não combinou com o técnico. Tinha que combinar com o técnico. Mas o técnico, quando ele foi contratado, não estava nem aqui, cara. Então o quê? E como que você contrata um jogador, você não sabe quem é o técnico, quem pode ser, se vai mudar.
O técnico era o Fernando Diniz. Mas você promete para um Cara, jogador eu não acho que esse seja o problema. Agora o Gabigol é útil ou não ao Cruzeiro? Para mim é útil. Ele é o vice-artilheiro do time da temporada. O custo ele é o que, segundo o jogador custo, que mais o fez custo gols que ele pela equipe gera na ao atual Cruzeiro temporada. se justifica? Eu não me importo com isso. Não me importo com o valor que ele custa. Se o Cruzeiro tá pagando em dia... O que o Guilherme está querendo dizer, Thiago, Mas eu tô é te que com o perguntando. Gabigol dá para buscar 2 jogadores. Isso, Não dá. é isso. A conta de padaria para fazer isso não funciona assim. A gente sabe que não funciona. Não dá, não é assim que funciona. Tem que chegar e, sinceramente, sentar. O Gabigol quer ficar? Se ele não quiser ficar, beleza. O Cruzeiro busca uma forma de liberá-lo, de negociar. Eu acho que tudo depende útil, dessa reta final de Copa do Brasil. No momento, hoje, vamos imaginar que o Cruzeiro não ganha a Copa do Brasil, permaneça o cenário que está hoje, do Gabigol na reserva, eu acho que ele não fica. Agora, se ele chegar... Mas você acha que ele não fica porque o Cruzeiro não vai querer ou ele? Eu acho que ele não fica porque ele não vai querer. Eu tô com você. Eu acho que agora, ele não se vai ele querer. chega, decide a Copa do Brasil, campeão, mete gol na semifinal, na final, aí eu acho que muda tudo. Você acha que ele está confortável? Ele não está Cara, confortável com essa isso, questão. Mas você acha que o Cruzeiro... Assim, cara, se o Cruzeiro... Eu não tenho 100% de informação sobre o futuro do Gabigol. Não posso falar para vocês o que vai acontecer com ele. Já tentei várias vezes puxar de vários lados o que me falam sobre isso, então eu não consigo te dizer. Mas eu não tenho plena convicção de que é o Cruzeiro quem quer mantê-lo e ele quer sair. Talvez seja algo mais mútuo. Os dois querem esse fim de casamento. Mas eu, Thiago, aí falo por mim, é minha opinião. Eu manteria o Gabigol porque acho que ele é útil. É só isso. Esse assunto é bom. Vou chamar o Everton depois também para falar sobre esse assunto. Para mais coisas, o Everton vai estar junto aqui com a gente. Mas eu tenho que chamar ele. Rogerão, vem para cá. O preço tá pequeno. Pode ir, que tá barato para o Festival dos Grandes Formatos da CNE. No Festival dos Grandes Formatos. Que é a famosa, eu tava até esperando já, não falei nada. Peraí, gente. Fabrição, Nada, não falei, eu não falei só nada, mais né? uma vez, só para não perder a tradição. O Rogério espera para chegar esse momento. Vai lá. Sobe o som. Sobe e bota aí a minha 3, audiência. 2, 1. O preço tá pequeno, pode vir que tá barato. No Festival Não, olha o pezinho dos ali. Grandes Olha, você vê, lá. Formatos. Não, o Olha cara lá. aumentou, a loja Olha lá. cheia a tarde É que inteira. o pessoal não tá vendo. Só. Aumentou a audiência. O pezinho é um espetáculo. Dá um foco no pé desse Não, homem, gente. o pezinho, a parada do pezinho é o Olha lá. movimento que faz assim, ó. É outro nível. Outro nível. Vamos lá, Rogério. Subiu E a aí, o régua. que você tem pra gente? Gente, boa tarde. Depois desse show à parte aqui, né, do showman aqui, né, nós temos aí CNR, grandes formatos. Os formatos são grandes. Os preços, ó, pequenininho. Vá lá aproveitar, traga o seu orçamento, venha negociar. Ainda dá tempo de deixar sua casa muito mais bonita para esse final de ano. Vamos nas ofertas, querido? Vamos lá, vamos pras ofertas? Claro. Ó, a primeira aí, ó, olha para você ver. Esse é o porcelanato venedouro da Delta. Olha o tamanho, E bonito, hein? 84 por 1,20 m. Olha, isso está lá na cozinha, coisa maravilhosa. Bonito demais, Fica Rogério. maravilhoso. O bom é o preço, ó, de Você 89. escolhe muito bem as ofertas que você vai apresentar aqui com a gente. Fico todo assim, a orgulhoso. turma, né, acho que vai conciliar com o bom gosto dos clientes, né? Espero, né? De R$ 89,00 por R$ 69,90, esta oferta em 5 vezes no cartão. Olha o tamanho do produto, 84 por 1,20 m. Atenção, hein, pessoal? E o preço está ótimo. Mais uma O oferta, segundo Rogério? tem o porcelanato Bianco Grace Travertino Clássico. Esse é indicado por uma área externa, está ele ambientado aí também, 1 por 1, ou seja, 1 metro por 1 metro o ladrilho. De R$ 99,00 por R$ 88,40 esta oferta em 10 vezes no cartão. É a área do descanso do guerreiro. Na casa do Thiago Fernandes tem dessa aí, ele colocou, foi desse jeito aí. Ficou Tá maravilhoso, bonitão. hein? Bonitão. Tem e mais para uma, fechar, tem, olha aí, ó, o piso Ideale Fortunata Plus. É um piso 90 por 90, extra retificado, este acetinado de R$ 50,00 por R$ 34,90. Opa, repete esse preço aí. Olha lá, vamos ver o tamanho do piso, 90 por 90, tá ele ambientado aí, de R$ 50,00 por R$ 34,90, esta oferta em 10 vezes no cartão. Tá bom demais a CNR, não perde tempo, o preço tá pequeno para os grandes formatos. CNR da Reforma Construção, BH, Betim, Contagem, Varginha e outra. Entrega em toda Minas Gerais. Toda Se Minas tá Gerais. chegando a imagem dos donos da bola, O caminhão chega junto. o caminhão... Ainda mais com um Vamos show dançar desse de aí. novo, Fabrição, porque o Bota Rogério aí. adora.
Arrebentar, ó. 2, 3. Pequeno pode vir que tá barato. No Festival dos Grandes Formatos. Arrebentou. Ó, o povo não tá vendo o pezinho. Olha lá, olha lá. Se tirar... lá, O show é o pé, Olha o gente. pezinho. Olha lá. O pezinho, Rogério. Subiu o o segredo é o Ibope, pezinho. subiu, loja cheia a tarde O inteira. segredo é o pezinho. Um abraço, fica com Deus. Obrigado, querido. Satisfação gigantesca, Rogério. Eu falei de pezinho e por falar